Oi, pessoal. Hoje, dia 9 de maio, nós estamos na aula 19 e vamos comentar aqui do Catecismo da Igreja os números 1038 a 1094. Como vocês perceberam, nós encerramos no dia 5 o estudo da primeira parte do Catecismo. Então vamos relembrar aqui o que nós falamos na primeira aula. O Catecismo da Igreja é dividido em 4 partes. A primeira parte é o estudo sobre o que nós cremos, a fé, que está contida no símbolo dos apóstolos, né? A profissão de fé, o creio. Então nós vimos ponto por ponto de tudo aquilo que é a fé cristã católica. Que maravilha! Demos graças a Deus porque nós vencemos a primeira parte. Agora a segunda parte é sobre como nós rezamos, o culto cristão católico, a liturgia cristã católica, né? A partir daquilo que nós cremos, nós celebramos a nossa fé, né? Depois vem a terceira parte, que é o agir cristão, a parte moral do catecismo, a ética cristã, e por fim, a oração. Falamos de oração já aqui, oração pública e comum, a oração da igreja, a oração do corpo místico de Cristo. E na quarta parte vamos falar da oração também dos cristãos, a oração no nível individual. E assim nós encerraremos o catecismo em dezembro, se Deus quiser. Bom, vamos então para a última parte do credo, em que nós vamos falar do juízo final. O número 1038 fala do juízo final. Não confundir o juízo particular na hora da morte com o juízo final. O juízo particular é simplesmente o ser humano se confrontando com a verdade. Eu, quando fechar os meus olhos definitivamente aqui para a vida na Terra, eu vou ver a realidade de Deus, e eu vou enxergar a minha vida fora do tempo. Eu vou enxergar a minha vida como um todo diante de Deus. E eu vou ver a verdade completa da minha vida. O juízo final é quando isso que eu vi é revelado universalmente. O juízo final é quando publicamente serão separados os justos dos injustos. Como o pastor separa os cabritos das ovelhas, na parábola que Jesus contou em Mateus 25, assim será o juízo final. Será definitivamente desvendada a verdade sobre a relação de cada pessoa com Deus. Jesus diz: não há nada de oculto que não venha a ser manifesto. Esse venha a ser manifesto é o juízo final. 1040 diz que esse juízo final coincide com a volta gloriosa de Cristo. Então, nós cremos que Jesus, assim como subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, ele voltará uma segunda vez. Jesus foi para inaugurar o céu como realidade espiritual, e ele voltará trazendo consigo o céu para a terra. É interessante isso, né? Já que a morte é separação da alma e corpo, e essa separação é um estado intermediário, porque no fim de tudo o corpo tende de novo a se reunir à alma, agora um corpo glorioso. A mesma coisa nós dizemos em relação ao mundo. O mundo visível, que é o mundo material, no momento da nossa morte nós nos separamos dele. Mas quando Cristo voltar, haverá também a reunificação, o espiritual e o material. Então, é o que diz aí no número 1042, a esperança dos novos céus e da terra nova. Vai haver a restauração de todas as coisas, a renovação misteriosa, a realização última da unidade do gênero humano. Aí tem uma longa citação de Romanos 8, no número 1046, em que São Paulo diz: toda a criação ansiosamente aguarda a revelação dos filhos de Deus.
também a própria criação espera ser libertada da escravidão, da corrupção. Então, quando Jesus vier, ele vai trazer a realidade do céu, a realidade da glória de Deus, para a terra, renovando, transformando toda a terra. Serão novos céus e uma nova terra. 1047. O universo visível será transformado e vai participar da glorificação de Cristo. Então, essa separação também entre céu e terra vai ser anulada. Porque não foi isso que Deus criou. Deus criou, lembre-se, o paraíso era na terra. Né? O que fez com que a terra deixasse de ser o paraíso foi o pecado. Então, no final, Deus vai de novo unir a terra ao céu. É isso que nós cantamos, inclusive, na Vigília Pascal, na proclamação da Páscoa. Nós cantamos: ó noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu à terra inteira. É isso que vai acontecer quando Jesus vier completar sua obra. Bom, aí tem um resumo da 1051 a 1060, né? Falando dos novíssimos, o juízo particular na hora da morte. O povo de Deus é formado pelas almas de todos que morrem na graça. As almas que estão no paraíso formam o que nós chamamos de céu. Os que morrem na graça, mas não estão totalmente purificados, passarão pela purificação para obterem a santidade necessária para entrar na alegria de Deus. A comunhão, pela comunhão dos santos, a igreja oferece sufrágios a Deus pelos falecidos. Sufrágio quer dizer isso. O sufrágio é um benefício que os que estão acima ajudam os que estão abaixo. Nós oferecemos então o sacrifício de Cristo na Eucaristia em benefício, na intenção dos irmãos que estão na purificação final. E aí, 1056, a igreja adverte os fiéis a respeito da triste realidade do inferno. Nós não podemos esquecer que o inferno é uma realidade, existe. A Virgem Maria, em 1917, quando apareceu aos 3 pastorinhos em Fátima, numa das aparições mostrou para eles o inferno. E pediu que eles anunciassem aquilo que viram, o sofrimento terrível que é a separação das almas em definitivo em relação a Deus. Para que nós todos vigiemos e oremos, fujamos do pecado, façamos penitência enquanto é tempo. 1061, há uma pequena reflexão belíssima sobre o Amém. Depois que completa o creio na ressurreição da carne, na vida eterna, Amém. Amém é uma palavra do hebraico, uma palavra hebraica, Amém, e Jesus dizia: Amém, Amém, dico vobis. O Senhor Jesus dizia isso. Amém, Amém, dico vobis. Em verdade vos digo. Em verdade. Então, Amém ou Amém significa em verdade. É uma expressão muito usada por Nosso Senhor, né? Que significa a solidez, a confiabilidade, a fidelidade daquilo que nós professamos. Então, o Amém final, 1064, diz assim: o Amém final do credo retoma e confirma o eu creio, a primeira palavra do creio. Né? Amém. Jesus Cristo é o Amém. Ele é o sim de Deus, garantido, né, a todas as promessas de Deus. Então, Amém significa uma confirmação. Eu realmente creio em tudo isso que foi dito. Termina aqui a primeira parte do catecismo sobre a doutrina da fé. Agora começamos a segunda parte. Nessa segunda parte, o catecismo apresenta aqui um slide, um ícone, um afresco das catacumbas de São Pedro e São Marcelino,
que é do início do século IV, que mostra aquela mulher hemorroíça, a mulher que tinha hemorragia, que não estancava, e que pensou, se eu tocar ao menos a barra da veste dele, eu ficarei curada. Então, quando a mulher tocou a barra da veste de Jesus, uma força saiu de Jesus e curou a mulher. Aqui está uma bela imagem que o catecismo nos mostra do que é o sacramento no mistério cristão. Os sacramentos são essas forças que saem do corpo de Cristo e curam o corpo de Cristo. A igreja é como essa mulher com a hemorragia. O pecado, né, é essa hemorragia. Então a igreja experimenta essa força que sai do corpo de Jesus ressuscitado e cura essa doença, essa hemorragia que é o pecado. Uma belíssima imagem do que seja a vida sacramental na igreja. Aí no número 1066 em diante, ele na introdução explica o que é a liturgia para nós. O nosso modo próprio de rezar como igreja é litúrgico. Liturgia significa uma obra pública. A melhor definição está aí no finalzinho do número 1069. O povo de Deus toma parte na obra de Deus. Então a liturgia é a obra do próprio Cristo, sumo sacerdote. Cristo está na eternidade adorando o Pai, né, e santificando o seu corpo místico, que é a igreja. Né? Cristo está na eternidade continuando o seu mistério pascal. E a liturgia é a participação da igreja nesse ofício sacerdotal de Cristo. Por isso nós chamamos de economia sacramental. Economia sacramental, isso está aí no número 1076. Não, mas antes disso, ele fala da mistagogia. Nós precisamos de uma catequese litúrgica. Mistagogia significa isso, catequese litúrgica, que é ir passando dos símbolos para a realidade, do visível para o invisível. Mistagogia tem duas palavras aí, mistério e pedagogia. Né? Quer dizer ensino processual. Né? Então, nós todos precisamos de mistagogia. Por isso é que a catequese hoje se diz, nossa diocese está implementando esse projeto, né? A catequese deve ser mistagógica, quer dizer, nós não devemos transformar a catequese numa sala de aula. Devemos transformar a catequese num espaço sagrado, num espaço litúrgico. Ao invés de ter carteiras em fila, a catequese deve estar, as pessoas devem estar como numa igreja, ao redor da mesa da palavra, para ouvir a palavra. Porque para que as crianças, os adolescentes, os jovens que estão na catequese, eles possam ir compreendendo o que se celebra na liturgia. Porque o objetivo da catequese é inserir essas pessoas na liturgia. Fazer com que elas participem nas celebrações litúrgicas. Acontece que a liturgia requer uma preparação, porque é uma linguagem própria. Se uma pessoa foi criada no protestantismo, e de repente cai de paraquedas dentro de uma missa, ela vai achar super chato. Então é necessário ser introduzido na linguagem da liturgia. É necessário que, portanto, as crianças sejam criadas na missa, na igreja. Mesmo que elas não entendam nada, por enquanto. Mesmo que as crianças façam bagunça, corram para um lado para o outro. Mas elas vão aos poucos percebendo uma coisa ou outra. Elas vão se acostumando com a linguagem litúrgica, o tom de voz que se usa na liturgia, as músicas que se cantam na liturgia, os símbolos litúrgicos, as imagens, o cheiro do incenso. Tudo isso, né, é o mistério de Deus entrando pelos 5 sentidos do nosso corpo. E isso as crianças começam antes de compreender. Porque tudo que nós aprendemos primeiro passa pelos nossos sentidos, depois é que chega a ser compreendido pela mente. Né? Primeiro eu vi, eu ouvi, eu toquei, eu cheirei,
Depois eu entendi. Então, isso é mistagogia. Precisamos ir ensinando o nosso povo a responder corretamente, né? Como que funciona a liturgia, como que é o diálogo do padre com a comunidade, em que momento se canta, em que momento se ajoelha, em que momento se levanta. Há toda uma linguagem que precisa ser aprendida para se apreciar. Eu costumo dizer o seguinte: liturgia é como aprender sobre arte. Se você pega uma pessoa que não entende nada de arte e leva a um museu de arte, principalmente se for um museu de arte moderna, né, a arte abstrata, ela vai olhar aquele quadro e falar assim: o que tem de mais aqui? E com 10 minutos ela já quer ir embora porque já acha aborrecido, acha chato ficar olhando o quadro. Não é? Agora, se essa pessoa entra numa faculdade de arte, se ela começa a estudar o que significa aquele traço, aquela cor, aquela escola, aquela época, estuda sobre o artista que pintou, né? De que corrente artística ele é, o que ele quis expressar aqui e acolá, se ele vai conhecendo, aprendendo sobre a arte, aí, numa outra vinda ao museu, ele vai começar a saborear, a apreciar a obra de arte. Ou então tomar um bom vinho. Tem gente que não gosta de vinho, prefere aquele suco de uva, né? Eu não chamo nem de vinho, o tal do vinho suave. O vinho suave não é vinho, é um vinho fake, um vinho falso, né? E tem gente que acha horrível tomar o vinho seco, porque acha muito seco. Mas se você vai determinando-se a aprender a gostar de vinho, né? Você vai aprendendo a sentir o sabor da uva, identificar uma uva, comparar com outra e tal, aos poucos, é possível que você vá aprendendo a gostar de vinho e se torne um grande amante de vinho. Não estou incentivando ninguém aqui a tomar vinho, tá? Porque tem gente que não pode tomar porque tem problemas com alcoolismo. Eu gosto muito de vinho, gosto de apreciar vinho, porque graças a Deus não tem problema com alcoolismo. Quem tem, não beba, por favor. Vamos fazer essa observação, né? Muito bem, então, 1076, a economia sacramental. Lembra que nós falamos da palavra economia lá atrás? A economia sacramental são as regras da casa, é a forma como Cristo age pelos sacramentos. A economia sacramental é tudo aquilo que foi revelado por Cristo como sendo a forma como Cristo comunica a graça hoje, né? Isso é a economia sacramental. É como Cristo continua agindo, continua fazendo seus milagres, mas agora por meio dos sacramentos. E agora com o objetivo de salvar, de perdoar, né? Se Cristo, quando passou aqui na terra, curou, exorcizou, libertou, pregou, agora que ele está glorificado, ele continua fazendo isso, sua ação continua por meio da igreja, seu corpo. E agora não mais com ênfase na cura física, mas agora com a ênfase na cura espiritual, que é o mais importante, né? Os sacramentos da igreja nos curam espiritualmente. Aí no número 1077, a liturgia, obra da Santíssima Trindade. Como o Pai é a fonte da liturgia e o fim da liturgia. Toda liturgia é encaminhar para Deus Pai. Por isso que todas as orações, a maioria das orações litúrgicas, né, se diz assim: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ó Deus Pai Todo-Poderoso. Né? A oração da liturgia é dirigida ao Pai por meio de Cristo no Espírito Santo. Então aqui no número 1079 em diante, ele diz que a liturgia é bênção. É interessante essa palavra bênção, que nós podemos dizer que a palavra bênção é a contração da palavra bendição. Bendição. Nós não usamos falar bendição,
Uma bênção é uma contração, é uma forma abreviada de bendição. O que é bem dizer? O nome já diz. Bem dizer. Quer dizer, pronunciar uma palavra boa. Isso que é bênção. Então, nós usamos essa palavra bênção para falar daquilo que Deus faz conosco, Deus nos abençoa e nós bendizemos a Deus. Assim como acontece com a palavra graça também, né? Deus nos dá a graça e nós damos graças a Deus. Então a palavrinha graça funciona como a palavrinha bênção. A mesma palavra expressa o que vem de Deus para nós e o que vai de nós para Deus em resposta. Certo? Então a liturgia é uma bênção. Pela liturgia nós somos abençoados, nós somos santificados. A liturgia é obra de Deus, né? É uma bênção. No número 1083 ele diz assim: compreende-se então a dupla dimensão da liturgia, resposta de fé e de amor às bênçãos espirituais com as quais o Pai nos presenteia. É o que eu acabei de dizer, né? Então, por um lado, a igreja bendiz o Pai, por outro lado, a igreja implora o Espírito Santo sobre a oferta, né? Sobre os fiéis, sobre o mundo inteiro. Então, a dupla dimensão da liturgia. Nós adoramos a Deus e essa adoração que nós prestamos a Deus nos santifica. Traz sobre nós a bênção de Deus, né? Então, a liturgia, a primeira parte desse capítulo, fala o Pai como fonte e como fim da liturgia. Agora, número 1084, a obra de Cristo na liturgia. Cristo glorificado a partir da Igreja dos Apóstolos está presente na liturgia terrestre. Quem participa da liturgia celeste? Então, Cristo age agora pelos sacramentos instituídos por ele para comunicar sua graça. 1084. Os sacramentos realizam eficazmente a graça que significam. Olha aí que interessante. Os sacramentos são sinais eficazes. Eficaz quer dizer que tem poder de realizar aquilo que significa. Por exemplo, o batismo. O que significa o símbolo do batismo, o gesto sacramental? Dar um banho na pessoa. O que significa isso? Significa purificação, lavagem, né? Então, se é isso que significa, então quer dizer que o batismo realmente opera uma purificação. Mas o que o batismo significa? Significa a morte por afogamento, né? Cada vez que a pessoa é mergulhada na água ou recebe o banho, lembra um dia que Cristo passou sepultado, né? Então, 3 vezes a pessoa recebe a água, representando os 3 dias que Cristo passou na terra. Então, o gesto batismal significa morte e vida nova. Então, realmente realiza aquilo que significa. Não apenas é um símbolo. Ele é um símbolo eficaz. Ele realiza aquilo que significa. A Eucaristia, mesma coisa. O que significa o pão repartido? Significa o corpo de Cristo. Então, se significa, ele é realmente o corpo de Cristo, eficaz. Ele é o sangue de Cristo. Ele simboliza o sangue de Cristo. Então, se ele simboliza, ele é um símbolo eficaz, ele é verdadeiramente o sangue de Cristo. A substância do sangue de Cristo ali presente. Certo? Então, a Eucaristia significa alimento. Se é isso que a Eucaristia significa, então quer dizer que ela realmente nos alimenta espiritualmente. Né? E tudo mais, todos os outros sacramentos. Matrimônio. O que significa o matrimônio? Significa a união entre Cristo e a Igreja. Bom, se é isso que significa, então de fato o matrimônio realiza a união de Cristo e da Igreja naqueles 2
daquelas duas pessoas, o homem e a mulher que se casam. Por isso ele é indissolúvel, não pode ser desfeito mais. Por quê? Porque é um símbolo, é um sinal eficaz. É um sinal que tem poder de realizar aquilo que ele significa. Nós temos que ter um pouco de cuidado ao falar de símbolo, porque muito facilmente se entende símbolo no sentido protestante, né, que apenas simboliza. Para nós, os sacramentos são símbolos, sim, mas símbolos eficazes. Quer dizer, símbolos que realizam aquilo que significam. É uma realidade. Número 1085, ele fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte: tudo que acontece como um evento que fica no passado, mas o mistério pascal de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, não podem ficar no passado. Então, na liturgia, aquele evento real acontecido na história, Cristo morreu e ressuscitou, na liturgia, esse evento é sempre atual, sempre presente. Então, tudo que Cristo fez e sofreu por todos nós, por todos os homens, participa da eternidade divina. E por isso abraça todos os tempos e neles se mantém presente. Olha que coisa linda. Então, quando nós celebramos a Eucaristia, por exemplo, o que acontece? Os antigos judeus usavam em hebraico a palavra zikaron, que foi traduzida como memorial. Fazer isto em memória de mim, disse o Senhor. Memória não é simplesmente uma lembrança, né? É um zikaron, é um memorial. Quer dizer, é um tornar presente o que aconteceu. É isso que significa memorial. É um tornar presente o que aconteceu. Certo? Zícaron é um tornar presente. Então, o mistério pascal de Cristo deixa de ser algo lá do passado e passa a estar presente aqui no altar. Nós estamos participando, nós estamos contemporâneos ao mistério pascal de Cristo. Nós entramos num outro âmbito da eternidade. 1087 diz que os apóstolos, também eles se tornam sinais sacramentais. Por isso, no sacramento da ordem, nós dizemos que o sacerdote recebe, ele recebe um caráter. É impresso um caráter, assim como acontece no batismo e na crisma. Nós vamos falar disso adiante, quando falarmos dos sacramentos em si. Então, o sacramento da ordem imprime um caráter, quer dizer, o sacerdócio é um sinal. Por quê? Porque no sacerdócio está presente a sucessão apostólica. Continua na igreja aquele poder que Cristo deu aos apóstolos. 1088. Cristo está presente em sua igreja, sobretudo nas ações litúrgicas. E Cristo sempre associa a si a igreja, sua esposa. Na liturgia terrestre, nós antegozamos, participamos antecipadamente da liturgia celeste. São João Paulo II escreveu isso. A missa é um pedaço do céu que se abre sobre a terra. Nós já participamos antecipadamente daquela liturgia que se presta a Deus no céu. Basta ver o Apocalipse. São João viu o céu aberto. E o que tinha no céu? Tinha altar, tinha cordeiro imolado, tinha livro sagrado, tinha multidão vestida de branco. Tem uma liturgia sendo prestada ao Pai no céu, eternamente. Né? O Pai está sendo adorado eternamente no céu pela Igreja Celeste. Nossos irmãos, os santos e os anjos. Né? Cristo está presidindo essa liturgia de adoração ao Pai. É isso que São João viu no Apocalipse.
Então, quando nós celebramos aqui na Terra, nós estamos participando daquele coro celeste, daquela liturgia que adora o Pai eternamente. Então, ir à liturgia é sair do tempo e entrar na eternidade. É acessar um novo ambiente, né? Uma nova esfera da realidade. 1091 diz que, pela liturgia, a liturgia torna-se a obra comum do Espírito Santo e da Igreja. Então, o Pai está envolvido na liturgia, ele é a fonte e é o fim da liturgia. Cristo é que celebra, o Espírito Santo e a Igreja na liturgia, diz o número 1091. Né? Então, a liturgia realiza uma obra em parceria com o Espírito Santo. A Igreja realiza uma obra em parceria com o Espírito Santo. Essa obra chama-se liturgia. E aí no número 1093 e 1094, o Catecismo diz uma coisa muito interessante também. Ele diz que na liturgia nós compreendemos que acontece a união entre os dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo. Na liturgia acontece a catequese tipológica. Tipológica quer dizer, as coisas do Antigo Testamento eram tipos que anunciavam, naquilo que elas representavam, os eventos futuros. Por exemplo, aí ele cita aqui, o dilúvio e a arca de Noé eram tipo daquilo que viria a acontecer, o batismo. Né? Então, quer dizer que, assim como aconteceu na arca de Noé, Deus faz a humanidade pecadora morrer e salva a humanidade justa, a família de Noé, assim acontece no batismo. Realmente acontece no batismo. Morre o velho homem e nasce o homem novo. O maná no deserto. Deus fez chover o maná durante os 40 anos que o povo de Israel atravessou o deserto. Aquilo era um símbolo, era um tipo, era uma tipologia para falar da Eucaristia. Nós estamos no deserto dessa vida e Deus nos dá o pão vivo descido do céu, que é Cristo Eucarístico. E tudo mais, né? O êxodo, o exílio, essas passagens do Antigo Testamento, né? O que é o exílio da Babilônia? Representa o quê? Nós que estamos nesse desterro, diz a oração da Salve Rainha. Nós somos os degredados filhos de Eva, nesse desterro. Nós estamos no exílio, nós estamos à espera de voltar para a nossa pátria. Como os judeus ficavam na Babilônia 70 anos e depois voltaram para Israel. Assim nós estamos aqui no exílio e esperamos voltar para Deus. Veja, isso é na liturgia que nós conhecemos essa catequese tipológica. Na liturgia, veja, por exemplo, a liturgia da Vigília Pascal, que coisa mais linda que é. Né? Toda a história da salvação resumida ali na Vigília Pascal. E nós lemos o Antigo Testamento à luz do Novo. Cristo é a chave que nos faz compreender toda a história da salvação. Bom, é isso. Então fizemos a introdução da parte sobre liturgia. Na próxima terça-feira, dia 16, nós vamos ter a aula 20. Então leia até lá, até o número 1150 do Catecismo. Que Deus abençoe a sua perseverança, não desanime. Se você está atrasado, corra atrás, incentive um pouco o seu irmão, aquele que está fazendo a leitura com você, para que ele não desanime. Se você tem perguntas sobre a fé, sobre esses números que nós estamos lendo, pode enviar por e-mail para mim e eu vou responder aqui na medida do possível. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clique aí em inscrever-se. Se possível, dê o joinha no vídeo, comente alguma coisa, compartilhe com alguém, interaja. Tudo que você fizer para interagir com esse vídeo me ajuda a alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe você. Até a terça-feira que vem.